Está começando programa Bora Falar com Juliana Lafron. Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Bora Falar. Eu sou a Juliana Lafron e nós estamos aqui no Juicy Hub, que é o maior hub de inovação da Baixada Santista, a nossa casa nessa segunda temporada. Aqui com a gente tem o Beni Coquito Filho, que faz a nossa produção. Nos bastidores hoje a minha maninha, a Jéssica Lafron, está acompanhando a gravação. E como sempre ao meu lado tem o meu maninho do coração, Kaique Barbosa. Não fique com ciúmes, já ela tá acostumada já, né? Maninho, quem a gente vai entrevistar hoje, né? Eu ouvi falar que é uma dupla dinâmica aí que faz um trabalho muito importante na cidade, né? É isso mesmo, Ju. Boa noite a todo mundo que tá assistindo a gente. Olha, já vou começar dizendo que ninguém me avisou, então eu vou estar destoando aqui, tá? Ninguém me avisou que na sexta usamos rosa. Mas olha, a gente tá recebendo aqui hoje a galera do Rotaract, que é o Gabriel Souza, presidente, e a Karina Borges, diretora de projetos. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, gente. A gente está muito feliz de receber vocês aqui hoje. Vamos fazer perguntas para os dois, perguntas para cada um. Vocês fiquem à vontade para responder, né? Vamos começar pela nossa desconstrução de rótulos. Geralmente, a gente pergunta para o convidado, né? Quem ele gostaria, né? Como ele gostaria que as pessoas enxergassem ele. Porque a gente vive numa sociedade de muitos rótulos, né? Então, quando a gente fala de títulos, por exemplo, currículo, né? Quando vocês estão representando uma instituição, é um presidente, uma diretora de projetos, e aí a galera vê que são dois jovens, né? Podem vir alguns rótulos aí. Mas dessa vez a gente vai fazer uma coisa diferente. Ao invés de vocês falarem como vocês gostariam de ser vistos, a gente quer que um fale do outro. Então, Karina, falar um pouquinho... Já começamos bem. Vamos começar chorando já. Karina, falar um pouquinho do Gabi, né? De como que você acha que ele deveria ser visto pela galera e vice-versa, tá bom? Fala pertinho do microfone. Então, tá bom. Como um líder, uma pessoa muito preocupada com tudo, tanto com as pessoas quanto com os mínimos detalhes de tudo que ele faz. Ele tá sempre muito atento e quer que tudo saia muito perfeito. E com certeza um grande parceiro que dá sempre para contar com ele quando tem algum tipo de problema, tudo. Ele vai estar sempre ali com certeza para te ajudar. Olha, arrasou. Bom, como eu gostaria que as pessoas vissem a Karina é uma pessoa extremamente carinhosa, uma líder excepcional para o clube, uma pessoa que, se você leva para um projeto, ela vai abraçar tanto você quanto o projeto, ela vai se engajar, ela vai atrás e com certeza no final, ela vai te dar aquele abraço e falar, olha, foi um sucesso. Eu não tenho palavras para falar da Cacá, porque ela é maravilhosa. Olha isso aí, então a gente já começou falando do espírito do Rotaract, né? Porque são dois líderes, um falando do outro que é líder, né? Que abraça as causas, que se entrega, né? E isso tem bastante a ver com o Rotaract, né, Maninho? Tu quer começar fazendo a segunda pergunta? Então, eu queria já entender mais ou menos, né? O que é o Rotaract. É Rotaract? Rotaract. Isso. Tá, é um pouco difícil de falar, a língua enrola. Mas eu queria saber o que é, como funciona, o que faz. Claro, eu acho que a gente pode ir complementando, mas assim, a gente geralmente dá uma resposta para o público em geral, né? Aquela resposta padrão que a gente sempre tem. Que é um clube de jovens, no nosso caso de 18 a 30 anos, que promovem a liderança a partir de projetos voluntários. Essa é a resposta que, assim, aquela curta que você vai dar para uma pessoa da rua, exatamente. Mas se eu fosse dar uma resposta, assim, sincera, eu acho que é muito mais. É uma coisa que você vive. O Rotaract, ele é uma experiência que você passa na adolescência, que você leva para sua vida. É difícil dizer, assim, sentimento. Se eu fosse falar em uma palavra, eu sinceramente não saberia dizer. Mas é como uma amiga nossa diz, quando o mosquito do Rotaract te pica, você já está infectado, você vai viver Rotaract o resto da sua vida. Um ponto bem legal também da instituição é que dentro do voluntariado a gente não faz só uma vertente, né?
Então, você pode experienciar de tudo, tanto com idoso, tanto com morador de rua, criança, é bem abrangente mesmo. É um lugar que você vai fazer muitas amizades, vai fazer muito networking também. Então, ajuda muito tanto para a vida pessoal quanto para profissional. Então, acho interessante. E tem uma coisa, gente, pelo amor de Deus. Sempre tem alguém que pergunta, a Cá sabe disso. Mas o Rotaract vocês tomam sangue de boi? Tipo, Como assim, é gente? sério. Porque tem muita gente que fala, é da maçonaria, ou vocês são da igreja. Não, a nossa organização ela é extremamente aceita de tudo. Nós não somos partidários, então é uma organização para todos, né? Então é uma coisa muito aberta. É diferente de um Demolay, por exemplo, que treina mais a filosofia. Eles têm projetos voluntários também, mas a nossa é focado em projetos para a comunidade. Então, no caso, a gente está falando aqui do Rotaract Clube de Santos, que é um clube, na realidade, voltado à comunidade santista, né? Mas existem Rotaracts do mundo inteiro. Por exemplo, você pega aqui na Baixada, você tem Praia Grande, você tem Peruíbe, você tem Itanhaém, você tem toda uma rede de organizações de Rotaracts que ajudem a comunidade que está... Tem no Guarujá? Tem no Guarujá. Tem dois no porque Guarujá. eu sou de lá. Tem dois? Tem dois. Eu sou de lá. Aqui tem mais também, né? Aqui tem mais. Em Santos nós temos 3. Que é o nosso, né? O Santos Porto e o Santos Gonzaga. No Guarujá, você tem o Guarujá Dragão do Mar e o Guarujá. Então você vê que na Baixada Santista quase inteira a gente tem clubes. Até vou me entrar um pouquinho mais para frente, mas até o Rotaract é dividido em áreas. Mas aí um pouco mais para frente, enfim, a gente vai comentar depois. Cada clube tem uma... Isso, cada distrito, que eu vou falar mais para frente, divide o Brasil, ou melhor, o mundo na realidade, em áreas onde esses clubes se juntam. Então, por exemplo, a gente tem hoje aqui na Baixada o distrito 4.420, que seria como se fosse o estado do Rotaract. Então você tem os municípios, que são os clubes, e acima de nós tem o distrito. Esse distrito tem como função ajudar os clubes na maneira que o clube precisa. Então, no sentido de uma presidência, num projeto, o distrito está lá para auxiliar os clubes. E aí, no caso do 4420, que é o nosso, ele pega a Baixada Santista inteira até Pereira de Toledo e um pouquinho do sul de São Paulo. Então, nós somos o menor distrito do Brasil. A gente está numa quantidade pequena, assim, né, de território, mas que junta muitos clubes, muita gente. E, assim, o nosso distrito é maravilhoso. Vou puxar um pouco o saco aqui. Quer falar alguma coisa? Não, acho que pega o ABC também, né? Tem uma parte do ABC. Você falou que não toma sangue de boi, é do animal ou vinho? Do animal. Porque tem gente que fala isso? Gente, mas então não tem nada a ver... Brincadeira, não é? Aquela, pelo amor de Deus. Tudo bom. Então não tem nada a ver ligado com maçonaria, religião, é totalmente voluntário e independente. Tem a ver com Rotary, né? Isso a gente vai entrar mais lá pra frente, e tem né? uma pergunta também que tem a ver com isso que vocês falaram. A gente vai falar disso mais pra frente, né? Só os mais pra frente pra vocês ficarem curiosos, né? Ficarem até o Pra fim. ficar até o fim. Mas o Gabi esteve esses dias lá na Vila Criativa da Beleza, e depois que você foi lá, teve algumas pessoas que me perguntaram assim, mas é o clube dos filhos de quem é do Rotary, então, né? Então, é uma pergunta, né? Só quem é filho de rotariano que pode estar na instituição, como que funciona? Quem são esses jovens, né? Eu vou falar que eu pensei isso aí, hein? Você pensou? Vamos lá, me mostra aí que não é isso, como que é? Não, com certeza não. Inclusive, a minoria é filho de rotariano. Eu sou, mas é minoria. A minoria eu sou. O Gabi é? Eu não. Tá vendo? Então a gente já tá aí. Realmente, para qualquer pessoa que esteja dentro de 18 e 30, de verdade, é super bem-vinda, independente se tem parente ou pai ou mãe dentro da família rotária, não precisa ter mesmo, e é só vir e participar, que já tá valendo. Então, pra vocês, o jovem é de 18 a 30. Eu tô Não. dentro. Eu entrei. Se eu posso ir pela idade, eu já passo. No nosso clube já. Que show, tô dentro. E tem ainda um nível para as crianças, né? Abaixo dos 18. Tem, isso que é muito, muito legal da instituição Rotary, né, em si, que tem o Kids, que vai até os 12 anos,
Depois ainda tem o Interact, que vai de 12 a 18, que também é bem legal ali, pega bem a adolescência, né? E aí vem o Rotaract, de 18 a 30, e vem o Rotary, né? Que aí é uma sequência, né? Que a ideia é nunca parar, né? E sim, sempre dar continuidade a tudo que você já vem fazendo durante todos esses anos. Show. Show. E a gente fica um pouco confuso, né, com esses termos de tem governador também, distrito, né, tem toda uma cerimônia, mas a ideia é desde pequenininho também treinar a questão de habilidades, de saber se relacionar, desenvolvimento em sociedade. É como se fosse uma sociedade também, né, pela questão hierárquica, né? Sim, exatamente. Desculpa. É engraçado isso que você falou, porque, por exemplo, a gente tem muito costume de fazer projetos que envolvem gente desconhecida. Então, você parar alguém na rua para falar sobre alguma conscientização, entregar algum panfleto. E aí, a galera que vem de fora, que tá ali pela primeira vez, fala, mas não, eu tô com vergonha tal, e realmente eu acho que eu vou me segurar um pouco. Aí você vê a galera do Kids. Gente, vocês têm que ver, eles saem correndo na rua, ó, gente, conscientização, e eles entregam panfleto assim, para qualquer um. Então você vê que até desde pequena a pessoa ela cria esse espírito voluntário, né, de ajuda e vai treinando e melhorando a cada nível de Rotary, né, dentro da família rotária. Muito É bem legal. E a gente tem alguns dados aqui, né, que são mais de 10 mil Rotaracts no mundo, em 180 países diferentes. E eles sempre têm um Rotary que é o clube patrocinador, né, de referência, é isso? É mais ou menos, mas pode terminar que já eu explico sobre isso. E oferece orientação, apoio e trabalha em parceria junto com o Rotaract. E a gente também tem aqui a origem do termo, que é uma abreviação de inglês de Rotary in Action, que em português seria Rotary em ação, e aí veio da junção desses dois termos e também do termo Rotary e Interact, é isso? Isso, exatamente. O que acontece? O Rotaract ele foi criado lá em 68, ou seja, faz um bom tempo. Quando ele foi criado... Em 68, o Rotaract. O Exatamente, Rotary foi Rotaract. antes. O Rotary foi em 1905. Gente, Pois é, lá por em Chicago. quem? Pelo homem lá, eu já vi falar disso. Paul Harris. Isso, pelo Paul Harris. Pelo homem. É um senhor, né? Isso, eu já vi exatamente. esse documentário aí falando desse homem, Já, gente. ele foi o Tô fundador. inteirado. Ele, na realidade, ele se mudou para Chicago. Ele, na época, quando se mudou, ele não tinha muito ciclo social, ele tinha acabado de chegar lá. Ele tentou criar o primeiro Rotary Club no sentido de trazer para ele um ciclo novo, ao mesmo tempo que uma ajuda mútua entre quem estava ali participando. E daí criou o primeiro Rotary Club do mundo. E a partir daí, ficou até engraçado, você falou o nome Rotary. Esse nome, rotação, né, traduzindo, era justamente porque desse clube, desse primeiro clube, as reuniões aconteciam em cada sede da empresa do associado. Então vamos supor, nós três aqui, a primeira reunião era na minha, a segunda era na sua, e assim faz essa rotação e daí surgiu o nome. E a engrenagem É também. isso E que a eu ia falar. A engrenagem, engrenagem faz todo sentido agora pra Exato. mim. E, lógico, a engrenagem, quando o primeiro desenho da logo do Rotary era uma roda original sem como é que se fala? Os pinos, vamos dizer assim, da Sim. engrenagem. E aí ela foi chegando nisso que a gente conhece, que a gente conhece hoje. Que é esse símbolo exatamente da mesa. Cada coisa aí tem um significado. Por exemplo, se você contar os pinos da roda, dá 24. São justamente as 24 horas que o rotariano se dedica ao Rotary. Olha que legal. É bem legal. Cada braço da engrenagem também tem um significado. Assim, é tudo realmente... Tudo tem. Se você falar assim, o que é isso aqui? Exatamente. Brincadeira. Específico. É. Então, mas voltando ao Rotaract, ele surge em 68, nos Estados Unidos. Na época, ele era considerado um programa do Rotary, justamente de jovens de 17 a 25 anos. Depois acabou alterando, né? Mas na época era essa idade. E aí, hoje, o Rotaract sofre o Elevate, que aí, respondendo a sua pergunta, o Rotaract ele foi levado a um nível a mais. Nós somos considerados clubes de Rotary. Então, não somos mais um programa. O Rotary e nós somos parceiros. Isso, consequentemente, dá a gente direitos e deveres. Então, vamos supor, nós temos direito agora a subsídio global, algo que a gente não tinha. Então, por exemplo, o Rotaract ele pode criar um projeto gigantesco, como, por exemplo, o financiamento de equipamentos lá na Vila Criativa da Beleza, e pedir da Fundação Rotária, a gente explica mais para frente, uma quantia de dinheiro, e eles dão pra gente, lógico, a partir dos determinados requisitos, etc. Então conseguimos esse direito ao mesmo tempo que a gente também é obrigado a pagar per capita para o Rotary International.
Então a gente ganha esse status novo, traz direitos e ao mesmo tempo deveres. Então somos parceiros hoje, não somos mais um programa. E aí também tem um detalhe. O Rotary não necessariamente precisa apadrinhar mais a gente. Então por isso que nem sempre todo Rotaract tem um Rotary padrinho. Entenderam? Por exemplo, eu comentei do pessoal aqui de Santos, existem clubes em Cubatão, ou melhor, existe um que é o Rainha das Serras, que ele não tem um Rotary padrinho. Então ele foi um clube criado literalmente do zero, sem a ajuda de um Rotary, né? E, consequentemente, também existe a possibilidade de um Rotaract apadrinhar outro Rotaract. Mas, enfim, aí são outros trâmites que aí já... Enfim, Isso é recente? É bem recente. Começou em 2019 e 2020, na gestão Rotary Conecta ao Mundo. E aí, lógico, a cada ano que passa, eles dão cada vez mais direitos e, ao mesmo tempo, também pedem da gente certas outras tarefas, vamos dizer assim. Isso é simbólico, porque a juventude está se rebelando e aí tomando lugar e se posicionando, né? Estando mais madura e crescendo, bem legal. Tem tanta coisa que eles já estão falando que é legal a gente explicar para ficar claro para quem está acompanhando, né? Não sei por onde que é melhor começar a debruçar, Maninho. Mas acho que já deu para entender o que é já a deu para instituição. entender bastante, e aí já até surgiu algumas dúvidas, por exemplo. Aí eu já posso... Pode, que aí ver. veio um monte de dúvida na minha cabeça, porque eu sou dessas. Eu tô perguntando porque eu tive um tempo, né, indo nas reuniões, então entendo. E Você entende? Eu tô com a galera de casa que não entende, tá? Então, por exemplo... Tá, e aí o Rotaract faz ações sociais, é isso? Voluntário. E aí você falou que cada distrito, é isso? Isso, exatamente. Tem um nicho? Como que é isso? Uma área específica? Como que é? Geográfica, né? Pra destinar. Ou é assim, não, a gente faz sempre o mesmo trabalho. Não, essa galera vai trabalhar com ação voltada para as crianças. Não, essa galera... Não, é o que a gente der pra fazer, vamos fazer aqui. Exatamente. E todo mundo pode fazer de tudo. Em qualquer clube ou distrito, você pode fazer com criança, adolescente, idoso, independente. Então, isso não influencia no trabalho feito, né? Meio que todo mundo faz a mesma coisa, né? Igual. E pode abranger todas as áreas, né? Mas fazendo as mesmas coisas. E todo mundo que tá lá é 100% voluntário. 100% voluntário. Legal. Já tirei uma dúvida aí. Tem uma definição geográfica, né? No caso, na cidade de Santos, que é a atuação, sendo que pode fazer parcerias também para algo maior. É isso. Com certeza. Parcerias são sempre bem-vindas e sempre tem também, em toda gestão, um projeto do distrito, que aí eles bolam, propõem, e aí sim é um que faz todo mundo junto. Então, por exemplo, teve uma gestão passada que o nosso, eu acho que foi só o nosso, né? O nosso distrito que fez uma parceria com a Teto, que é uma outra instituição que faz casas de emergência para pessoas em grande vulnerabilidade. Então, a gente arrecadava dinheiro, cada clube, né? Para conseguir construir alguma casa, né? E aí, no dia da construção, e a gente, de todos os clubes que doaram, para fazer isso junto. Uhum. Mas, no caso, se não me engano, é só um por gestão, né? Um grande projeto do distrito junto, né? Sempre acontece também. Vocês podem também, então, arrecadar fundos para alguma instituição ou projeto, né? Sim. Por exemplo, vocês são padrinho de uma instituição aqui em Santos, não são? Sim, o nosso sim. Sim, exatamente. O nosso Rotary, ele criou a Casa da Esperança, que fica localizada lá no Canal 6, não sei se vocês conhecem. Você já viu falar? Não. Não. Ali na rua em frente ao aquário. Tá. Você entra ali, tem a Casa Esperança de Santos. E lá eles ajudam crianças que têm tanto problema, deficiências, né? Intelectuais como físicas. Tá auxiliando tanto na recuperação de algumas, na fisioterapia, disponibilizando equipamentos. O nosso Rotary apadrinha a instituição. Há Rotaries que apadrinham outras. Ou tem Rotary que não apadrinha. Você, por exemplo, tem o Santos Oeste, que apadrinha a Casa da Visão, na Conselheiro, vocês devem conhecer. Então, e por aí vai. Entendeu?
Ô, Gabriel, e aí eu queria entender como que funciona para você chegar até a posição de presidente. Como que é esse processo? Você não entrou lá presidente. Não. Como que entra também, Ou como né? que entra também, né? Porque, por exemplo, eu não sou. Aí se eu quiser aqui hoje, Gabriel, tudo bom? Quero entrar, como é que eu faço? Perfeito, vamos lá. Cada clube dentro de Rotaract tem sua maneira de aceitar um associado novo. Tem uns que são mais fáceis, tem outros que são mais difíceis. Por O conta da termo é burocracia. associado. Isso, exatamente. Você se associa ao clube Rotaract. Exatamente. Tá. E dentro do Rotaract a gente se chama de companheiro. Então, por exemplo, você pega o Demoler, eles se chamam de irmãos. A gente chama de companheiro. Então, companheiro X, Aqui Y, a gente Z. chama de maninho. Maninho. Bora falar, é o nosso... Vamos embora. O que acontece? No nosso clube, a gente aceita a pessoa primeiro como aspirante. Então, ela frequenta 2 reuniões seguidas e se torna aspirante. Consequentemente, ela já pode frequentar tudo. E aí, para se tornar associado, são 3 meses de avaliação. É uma coisa um pouco mais demorada, justamente para a gente ver na pessoa o espírito rotaractiano. E a partir daí, a gente avalia passo a passo se ela vai em eventos, se ela participa, se ela tem aquele engajamento. E, lógico, quando ela se sentir assim, pronta, a gente vai, passa para o conselho diretor, todos aceitam a pessoa e aí ela se torna associada na reunião seguinte que todos aprovam. Agora, tem clubes, por exemplo, que é um pouco mais fácil. Mais fácil, sim, dizendo, menos burocrático. Menos burocrático. Exato, fácil é a palavra errada. Por exemplo, você pode ir em 2 reuniões, um evento distrital e, vamos supor, um evento nacional. Quando você completa esses requisitos, você já pode entrar. E aí, às vezes, passa pelos associados para ver se alguém tem alguma coisa para falar, se não, já entra. O nosso requer esse tempo no sentido de meses. Não é necessariamente todo clube que aceita isso. E também tem clubes que, por exemplo, você frequenta 2 reuniões e já está dentro também. Até por uma questão estratégica. Então o clube às vezes facilita que pessoas mais entrem e conheçam mais para ter mais associados e conseguir engajar mais gente. Existe essa questão de você trocar, não é necessariamente sempre assim, sabe? Como também tem clubes que deixam mais complicado para ver na pessoa assim, aquele espírito mesmo, como eu comentei antes. Existe alguém que fala, vocês avaliam e falam, não dá pra te associar, tá, amor? Vai com Deus. É muito difícil acontecer, muito difícil. Porque a pessoa que já tá há 3 meses ali, ela quer já mesmo. tá envolvida. Exato. Entendi. Como se fosse uma Por coisa isso sobrenatural, sabe? E esse espírito que vocês avaliam, que se a pessoa tem esse espírito rotariano, é uma pessoa que tem uma predestinação a voluntariado, que tem mais empatia, um olhar mais sensível. São essas coisas que vocês avaliam? Sim, exatamente. Do nada chega uma pessoa lá, eu vou doar pra aquela pessoa? Pelo amor de Deus. Entendeu? O que tá fazendo aqui? Às vezes Exato. vai que aparece alguém assim. Não, né? Exatamente, às vezes aparece, mas também acontece da pessoa nesses 3 meses pegar Mudar. exatamente o Mudar. gatilho da coisa. Uhum. Então pode ser que a pessoa chegue assim, ai, poxa, mas por exemplo, eu não gosto muito de conhecer gente nova, eu sou um pouco mais introspectivo, mas ela começa a participar, ela cria ali relações novas que talvez ela não imaginava que ela fosse criar. Muita gente olha pro Rotaract, a Karina não me deixa mentir, que coisa careta. Nossa, a pessoa não curte, eles não fazem nada mais a mais, e a gente tem os momentos de companheirismo, que a gente se diverte, que a gente se conhece. Então, nesses 3 meses, às vezes acontece da pessoa se engajar. Ao mesmo tempo que também pode acontecer da pessoa não se sentir à vontade e preferir procurar outros clubes ou até mesmo da pessoa ter muitas responsabilidades e ela falar, realmente eu acho que agora... Ela não conseguir ela não estar consegue comprometida e conciliar aquilo Exatamente, tudo ali. porque o Rotaract ele demanda muito. Assim, se você realmente gosta daquilo, que você quer participar, ele também exige de você. Que você participe, que você traga traga seu conhecimento lá para dentro. É uma coisa assim, que você se dedica muito. E eu explico para as pessoas, lógico, se você quiser participar de tudo, meu amigo, se prepare. Se preparem. Se prepara, porque assim, o que não falta é a oportunidade de você treinar liderança. A gente tem, por exemplo, distritalmente, o nosso concurso nacional de projetos. Ou seja, aquele projeto que o clube fez para se destacar. Ou a gente tem o CNO, que é o concurso nacional de oratória. O distrito prepara isso para a pessoa chegar no nível nacional treinando a oratória dela. Gente, isso eu particularmente acho sensacional. Então, assim, você pode participar de tudo mesmo. Mas que vai demandar, vai. E aí as pessoas às vezes não estão preparadas para aquilo. Então, elas esperam um pouco para depois entrar. Mas a maioria geralmente entra e vai com tudo e só surfa na onda, sabe? Ô, Gabriel, aí depois que a pessoa é associada, vocês vão avaliando. Quais são as obrigações dela, né? Quando ela se torna um Como é que é associado? isso?
Perdão, desculpa. É que eu falei junto com ela que eu tô empolgado e eu saí Não, comendo a que Ju. isso? Desculpa, Ju. Imagina. Mas é exatamente isso. Quais são as atribuições? Como que é? Tem. Eu sou muito curioso. Não, que isso não tá mais que certo. Dentro do Rotaract, dos clubes, a gente tem a hierarquia. Então, depois até respondo sua pergunta sobre o presidente. Eu esqueci. Isso, vai indo que você Já chega foi de lá. uma vez, vamos lá. Então, vamos lá. A gente tem a hierarquia. Primeiro a gente tem um presidente, o vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, protocolo. Enfim, a gente tem uma cadeia aí de cargos que a gente pode atuar. Cada cargo tem a sua atribuição para a pessoa. Então, vamos supor, você como presidente, você está ali presidindo o clube. Você tem que ser o líder daquilo. Você tem que engajar as pessoas, ao mesmo tempo fazer com que tudo ande. O secretário, ele tem a função de fazer ata, fazer ofício, que são coisas mais de redação. Então, ele treina mais a questão da escrita. O tesoureiro, obviamente, né, da matemática. Então, você controla as finanças do clube ali. O protocolo, oratória. Então, a Ju teve presente na nossa posse. Então, você vê que o protocolo está sempre ali, cuidando tanto da questão do salão, ar-condicionado, da recepção, ao mesmo tempo que ele vai lá na tribuna e faz o discurso, ele recebe as pessoas, ele convida as pessoas a estarem ali. Então você tem vários cargos que treinam na pessoa certas características. Também tem as diretorias. Então vamos supor, a Cacá já foi diretora de internos, que hoje na realidade se chama atração e engajamento, que treina tanto o companheirismo do clube quanto o externo. Então é a pessoa que vai engajar o clube, de fazer o pessoal se conhecer, ao mesmo tempo que atrai a galera de fora. Você tem, por exemplo, a Comissão de Diversidade, que faz projetos direcionados à diversidade LGBTQI+. Você tem de Finanças, que é para arrecadar recursos para o clube. Você tem Meio Ambiente. Enfim, são muitas coisas que trazem para a pessoa a liderança em certas características. E aí, chegando na presidência, eu assumi como secretário 2 vezes, eu fui primeiro secretário em 2 anos seguidos, e depois assumi como assessor de secretaria distrital. Que dá um trabalhão, né? Não. Ser secretário sempre dá muito trabalho. A Cacá tem trauma. Ela nunca foi secretária e ela fala, se tem um cargo que eu não assumo, é secretaria. É um cargo que demanda demais, muito tempo. Não que seja difícil, mas demanda muito da pessoa. Você parar o seu tempo para escutar uma reunião ou pegar suas anotações e fazer uma ata, é difícil. Você citar ali os assuntos mais importantes, você falar que fulano falou isso, que fulano aquilo, é difícil. E aí, o clube, quando viu eu assumindo isso, acreditou que eu tinha um potencial de ser na presidente na gestão atual, que é 22-23. E aí eu fui eleito em dezembro do ano passado, 19 de dezembro do ano passado. Olha, sabe a data certinha. É marcante, gente, é marcante. Nossa, a Ju viu o tanto que eu chorei na posse. Eu fico até emocionado falando. Que é um momento único, de verdade. Você só vive isso uma vez. Que lindo! E é o coletivo que te indica como uma pessoa que pode se tornar presidente, então? Exatamente. Na verdade, varia de cada clube. No nosso, especificamente, esse tem 2 maneiras. Você pode mandar a candidatura já previamente, mostrando seu interesse, ou o próprio clube, no dia da eleição, vai e vota em alguém. Aí, se alguém, caso ele aceite ou não, passa para a segunda pessoa mais votada, a terceira e assim consecutivamente. Ou seja, é muito mais organizado que muita prefeitura por aí. Com certeza. Né? Porque você vê. E assim, a gente fala muito nos outros programas, né, com os nossos entrevistados, discutindo pautas sociais, dos conselhos municipais, por exemplo, né, os conselhos de direito. Tem conselho da juventude, da mulher, de várias pautas. E sempre tem o presidente, vice, o secretário, que tem que secretariar a reunião. Às vezes a gente vê pessoas muito mais velhas que não têm aptidão, prática, não estão acostumadas a fazer isso, têm dificuldade. Então imagina a juventude exercitando e treinando isso muito antes, né? Então a gente fala bastante aqui da parte de contribuição com a sociedade, mas a individual também é de grande relevância, né? Porque acho que colocar no currículo até que se faz parte de uma instituição como essa, se o empregador sabe o que ela significa, dá uns pontinhos a mais, né? Porque automaticamente a gente pressupõe que são pessoas que estão acostumadas a trabalhar em equipe, que sabem secretariar uma reunião, entendem de protocolo e tudo isso, Exatamente. Né? O próprio Rotaract incentiva que a gente coloque isso no currículo. Tanto você participando de comissão quanto assumindo cargos. Até um exemplo, eu hoje trabalho numa empresa de logística e a pessoa que me atendeu lá dentro do RH falou que já participou de um Rotaract de um clube.
E aí eu falei, nossa, que coincidência, de que clube você era, tal. A gente começou a conversar e ela falou que, nossa, que o distrito, não sei o quê. Enfim, a gente criou toda uma história ali que ela se sentiu ali ligada com a pessoa e, bom, eu acabei sendo aceito, não sei se... não sei Será que influenciou um pouco? eu não sei se foi por isso, né? Mas que ajudou, com certeza ajudou. Ah, é muito legal. E você quer perguntar mais alguma coisa, Maninho? Não, Da agora instituição em si? Eu acho que eu sanei bastante dúvida agora. Vamos ver se aparece mais ao longo do programa. Então, acho que é legal a gente comentar de quais são os principais projetos que estão em andamento hoje no clube de vocês. O que vocês gostariam de comentar? Tem um que é o meu queridinho atualmente, né? Eu não vou dizer qual que é, vocês que falam, mas comenta um pouquinho do que vocês estão fazendo. Bom, acho que então eu vou começar pelo Fios de Esperança, que também é nosso queridinho. A gente já faz há alguns bons anos. E o Fios de Esperança, ele nasceu por conta que a mãe de uma associada estava passando por o tratamento de câncer de mama. E, enfim, na época ela tinha a condição de pagar por uma peruca, né? Mas a gente viveu ali muito de perto e a gente sabe que para fazer uma peruca de cabelo real é muito, muito caro. E então a gente logo teve a ideia, não muito porque eu ainda não estava dentro do clube, né? No caso, mas eu acompanhei bem de perto. No caso, a pessoa era minha mãe também, né? Da minha irmã, que na época estava já dentro do clube. E aqui em Santos tem um instituto, Neumama, que também tem um mega trabalho incrível. É muito, muito legal, de esporte a mulheres que estão passando por tratamento de câncer. E a gente já criou, na época, a parceria tanto com eles, tanto com o cabeleireiro que faz o trabalho de graça, de confecção de perucas. Então, o que estava faltando era a quantidade de mechas de cabelo para serem doadas e confeccionadas. Então, desde então, a gente faz parceria tanto com salões de beleza e até dentro do Rotaract tem bastante parceria de outros clubes, de outros lugares. Acho que a gente já recebeu mecha de doação do Brasil, até, se não me engano, já veio. E então é um movimento muito grande. E o que eu acho muito legal desse projeto é que ele nunca para. Então a gente está literalmente 100% do tempo arrecadando. A gente está sempre aceitando mecha de cabelo, mínimo 10 centímetros, né? E aí, no final da gestão, que a gente junta tudo e doa pessoalmente lá pro Instituto Neumama. E acho que basicamente ótimo, né? Fala um monte de coisa. Acho que só isso. E pode ser qualquer tipo de cabelo. Pode ser qualquer tipo. Exatamente. Cacheado, liso, branco, com química. Também, né? Também. Porque o meu tá com química, não sei se é... Pra quem me conhece já de antes deste ano, né? Eu tinha o cabelo bem compridão aqui na cintura. Eu tava deixando crescer pra doar, né? E eu queria faz tempo e eu não encontrava algum lugar que eu realmente confiasse, que a gente fica com aquele receio de ser usado para uma outra finalidade, né? Que tem gente que vende cabelo e nada contra, mas eu queria para essa finalidade, né? Aí eu encontrei o Rotaract, né, o projeto, e doei para eles. Acompanhei a entrega, né, esse ano pro Instituto Neumama, foi muito legal. E agora a gente fez a parceria, né, lá na Vila Criativa da Beleza. Então, quem tá assistindo, se quiser cortar o cabelo gratuitamente, pode agendar lá. A gente vai deixar embaixo aqui as informações, telefônico para agendamento, endereço. Pode ir lá fazer o corte de cabelo, né, e doar a mecha que o pessoal depois vai buscar. E a gente iniciou essa parceria em outubro e vamos continuar com ela pro ano todo, né? Incrível. Inclusive, também tô aqui numa mega missão. Só tô dando tempo pra já doar o meu cabelo. Olha só! Deixando crescer bastante. Pra já também poder doar. E com certeza faz muita, muita diferença mesmo, assim. Parece algo super pequeno, mas que com certeza pode mudar a vida e o tratamento e a autoestima da de pessoa muitas pessoas, durante, né? Com certeza. E o legal também, que eu não comentei, é que
as perucas, elas são feitas e elas são deixadas no instituto, mas elas não são dadas pra ninguém, né? Então, elas emprestam. Então, a pessoa vai lá, usa quanto tempo for necessário, no final ela devolve e dá chance, né, de outras mulheres também poderem usar. Então, quando ela termina o tratamento, que ela vence essa batalha, ela devolve pra outra mulher. Exato. E é muito legal que, assim, o pessoal do Instituto Leão Mama também recebe todo mundo, né? Agendando, lá eles abrem o projeto e mostram. E tem peruca de vários tipos, né? Loira, castanha, ruiva, cacheada, com franja, sem franja. E aí eles fazem esse trabalho de mostrar as opções pra mulher e ver como que ela se identifica mais, né? Qual tipo de cabelo que ela vai gostar de usar, né? Exato. Show. Eu queria ter cabelo pra doar, mas o meu também era grande, não parece, mas era. E eu também cortei e também doei na época, quando eu doei. Mas aí foi pra uma tia minha lá, não sei da onde, que ela também fazia isso, esses trabalhos, e aí foi. Mas não era muito cabelo, mas acho que fez uma diferença lá, A né? partir de Com 10 certeza. centímetros já. Porque Já era tá grande valendo. meu cabelo, era meio ombro assim, ó, mais ou menos. Com Não certeza. parece, né? Eu falando assim, a pessoa... Que acha verdade história. Não, é real. Gabriel tentou me vender assim. Olha só. É real, o pessoal que me segue há muito tempo sabe, a Ju sabe, não é, Ju, que eu tinha um cabelão? Aham. Mas ele foi caindo aí. Porque não dá pra... Como é que uma pessoa dessa fala isso, né? E leva a sério, Jé? Fala aí. Não tem condição, né? Mas é real. Eu tinha um cabelão, é doente. E quais são os outros projetos que vocês gostariam de comentar com a gente também? Eu quero falar o meu querido. Fala aí, qual é o seu querido? Vamos lá. O meu preferido, que é o projeto dessa gestão que eu tô mais querendo fazer pra acontecer, é o Plantando Sustentabilidade, nome dado pela Cacá, inclusive. O que acontece? Eu vou só explicar a história pra gente chegar no momento que a gente tá hoje. A gente fez uma ação no Galp, ou melhor, um projeto de internacionais, lá no ano de 2020 e 2021, que na época era a gestão Rotary Abre Oportunidades. Esse projeto era basicamente uma parceria com o Rotary da Alemanha para a gente arrecadar dinheiro para a compra de cestas básicas. Então, eles fizeram uma festa lá na... Você lembra? É que eu não sei falar alemão. Você sabe o nome do clube? Rotaract Gießen. Mó fácil, achei que ia ser mó no mão. Mas na hora da escrita, o Sen, ele é tipo um B. É um beta. É um beta. Então, até na hora de falar fica difícil. Mas a gente fez essa parceria, eles fizeram uma festa lá e arrecadaram pra gente, né, fazendo a conversão, R$14 mil. Foi um valor altíssimo. Ao mesmo tempo, a gente aqui fazia a nossa arrecadação dos alimentos em si. Então, a gente arrecadava os produtos. A gente passou, 1000 finais de semana no Extra, só pedindo, poxa, por favor, doa não sei o que, não sei o que. A gente ia nos corredores, pedia. E aí, no final daquele ano, de 2020, a gente conseguiu fazer a junção de tudo para entrega. E aí, uma das instituições que a gente doou as cestas básicas foi o Galp, que vocês devem conhecer, né? Que é o contraturno lá da garotada. E nessa entrega, a coordenadora de lá pediu pra gente construir uma horta num espaço, num corredor que eles tinham ali do lado do prédio. A gente falou, lógico, a gente tenta, a gente pode ver. Na época a gente estava com um dinheiro de um repasse que a gente ia receber. Vamos tentar construir uma horta assim. E aí a gente deu uma olhada lá, só que o espaço não dava para construir a horta. Porque era um corredor muito estreito. E aí a gente falou, olha, assim, a gente pode doar outra coisa, mas uma horta aqui não tem condições. A gente verificou com outras pessoas que faziam já hortinha, já eram profissionais nisso e não tinha como. E a mulher falou, então tá bom. Não tem problema, mas plantou aquela sementinha na minha cabeça de um dia construir uma horta para uma outra instituição. E aí foi, né, seguindo a ideia, até que chegou num ponto em que eu falei, não, vamos fazer isso. Ao mesmo tempo que a gente dá uma horta para uma instituição, a gente pode dar, a ideia da Cacá, uma composteira. E aí qual que é a ideia do projeto? A gente escolhe uma instituição em que ela tem em si o preparo de alimentos, ou seja, ela faça ali refeições, e a gente doe um kit básico para essa instituição, que seria a hortinha e a composteira. Qual que é a ideia? Que a gente ensine a instituição a fazer dentro dela um ciclo. Ela planta na hortinha, pode ser temperos no começo, né? Porque a gente vai dar um kit básico, não vai ser uma horta gigantesca. Ou temperos que vão para preparo de alimentos. As sobras desses alimentos, eu sei que não pode muita coisa, mas enfim, o que dá para reutilizar vai para a composteira.
a composteira faz a decomposição e gera ali como se fosse o energético da hortinha. Então, a gente cria dentro da instituição uma forma deles, ao mesmo tempo, né, trazerem a sustentabilidade e diminuírem o gasto em ali, sabe, naquela coisinha do tempero. Em alguns itens, né, ali. Exatamente. Esse é o plano de sustentabilidade. Aí, lógico que a gente vai incrementar muito mais coisas. Por exemplo, a gente vai trazer a horta, a composteira e reformar o local que ela vai ser colocada. Então, por exemplo, você pega uma horta vertical, a gente reforma o muro, a gente faz uma pintura. Ao mesmo tempo que no caso da instituição que a gente vai fazer, que a gente já escolheu, que é a cruzada, ali você tem as crianças, a gente vai ensinar para elas como utilizar a horta, trazendo também equipamentos, talvez elas levarem para casa, mas aí fica a cargo da instituição. Então, do meu coração esse projeto, a gente já analisou o muro, a gente já vai fazer a compra para pintar o muro e começar a reforma. E aí, teoricamente, nos próximos 6 meses, ali de janeiro para frente, a gente vai concluir esse projeto. Esse é o projeto dessa gestão. E aí, respondendo a sua pergunta, também tem outras ações que acontecem em conjunto, que a gente no Rotaract tem essa diferenciação de projeto e ação. Projeto é aquela coisa mais complexa, que você tem resultados mais palpáveis, por exemplo, o Fio de Esperança, você tem aquele planejamento de meses anteriores, e você tem a ação, que são resultados mais rápidos, que você faz ali para atender uma demanda muito local. Então, vamos supor, um grupo que está precisando de comida, precisando de casaco, por exemplo, você faz ali uma ação rapidinho, e aí você tem um projeto que é a longo prazo. E aí você planta a sustentabilidade, a gente vai realizar esse ano. Porque realizar muitos projetos desgasta demais o clube. É muita energia. Pois é muita energia, é muito planejamento, é muito recurso que a gente acaba usando. Então, aí, cada clube geralmente faz um projeto ao mesmo tempo que ocorrem ações durante o ano rotário. E aí, eu acho que vai vir a pergunta, o que é o ano rotário? O Rotary, ele não usa o calendário tradicional. Então, ele sim utiliza um ano normal, que nem a gente faz a conta, só que ele inicia em julho. Então, uma gestão é de julho de um ano até junho do outro ano. Então, por isso que a gente está na gestão 22-23, que pega meio de 2022 e o meio de 2023. E aí, por isso, os projetos acontecem nesse intervalo de tempo. E toda gestão tem um tema diferente? Exatamente. Se eu não me engano, os temas começaram a ser introduzidos lá na década de 50, no Rotary. E cada ano você tem um tema para adotar. O Rotary International, que traz isso para os clubes, né, pra gente... É mundial o mesmo tema. É mundial, exatamente. Lógico que a logo varia de acordo com a língua, mas o tema é mundial. Então, todos os clubes recebem esse tema para criar no Rotary. Não necessariamente o tema tem a ver com, vamos supor, projetos. Então, vamos supor, o tema desse ano é meio ambiente. Não necessariamente, às vezes eles abordam muito mais. Só que, assim, o tema da gestão, você tem a logo e você tem também a frase. Então, a gestão atual é Imagine o Rotary, que é baseada na música do John Lennon, Imagine, né? A do ano passado foi Servir para Transformar Vidas. A do ano retrasado foi o Rotary Abre Oportunidades, que foi aquela que eu falei. Do ano... foi o Rotary Conecta ao Mundo, que esse também foi uma das logos mais lindas que eu já vi do Rotary, que depois eu até mostro pra vocês, enfim, é maravilhoso. Legal, e assim, eu que conheço, tô babando, mas imagina a galera que tá acompanhando, porque assim, olha as falas do Gabi, né, e da Karina, tem que se preocupar com a gestão, o que é possível, o que é palpável, não pode fazer vários projetos de uma vez, tem que ver o que a gente dá conta. É muito incrível pensar em jovens já se organizando para pensar dessa maneira, se organizar e colocar as coisas em prática, né? Você vê que uma ideia que veio de uma visita de um outro projeto começou a ser estruturada na sua cabeça e aí no coletivo já foi pegando e se tornando uma ideia maior e melhor. E aí vocês fazem todo um planejamento de viabilidade, do orçamento que precisa, de como que vai impactar, qual instituição é viável e precisa de uma iniciativa como essa, né? E tudo que vai abarcando, inclusive se precisa de patrocínio, de apoio, para correr atrás, ou seja, é gestão. Isso é gestão, no caso gestão social, gestão para transformar a realidade, né? Exatamente. Muito dos projetos que a gente realiza não é da gestão. Tipo, a gente fez o planejamento muito antes e ele só conseguiu ser efetuado ali, naquele momento. Se você tem clubes, por exemplo, também essa questão é muito importante, de você ver o problema
e pensar em solução. Isso a gente treina muito no Rotaract. Você pensa num projeto, a primeira coisa que vem na sua cabeça, vamos, por exemplo, arrecadar X. Mas você acha que para onde você vai doar precisa dessa arrecadação? Você sabe se eles não precisam de outra coisa? O problema é assim, eles querem isso, mas você tá dando Y, sabe? Tanto é que uma amiga nossa, a Bárbara, ela utiliza muito como exemplo aquele filme do Nemo. Vocês já estão procurando Nemo. Tem aquela cena em que a menina vai lá e bate no aquário dos peixes. E ela fala, eu quero esse. Mas ela quer o peixe. Mas o peixe não quer ela. O peixe quer ir pro mar. Então, assim, como é que você faz isso? Existe um clube que eu tenho um carinho especial, que é o Rotaract Clube São Paulo Aeroporto, que eles realizaram um projeto numa comunidade indígena em que não estava conseguindo acontecer o abastecimento de água naquela comunidade. E aí eles viram um problema e conseguiram trazer para aquela comunidade uma bomba nova de abastecimento. Sim. Então, para vocês verem como às vezes, poxa, o que a gente vai doar para eles? Não é isso. Pergunta o que eles precisam, faz uma pesquisa de campo, uma entrevista. Eu costumo falar que é daí que nascem os melhores projetos. Diagnóstico, né? Perfeito, diagnóstico. É daí que surgem os melhores projetos de Rotaract. E você treina muito a sua liderança nisso. Você tem comunicação envolvida, você tem exatamente orçamento, finanças, é todo um aparato que torna aquilo realidade. Porque existe também preconceito, às vezes, com o voluntariado, né? De algumas pessoas que acham que pode ser que aconteça isso às vezes, de pessoas que fazem mais para elas do que para quem está sendo atingido pela ação, né? E, na verdade, é tudo da forma como se faz, como se conduz, né? Do real objetivo. E você vê toda a estruturação e preocupação que se tem de condução para, de fato, gerar um impacto importante numa realidade, né? Então, o Rotaract tem essa preocupação, né? Na gênese dele. Eu acho que a gente pode chegar agora no Não Vire as Costas, porque também tem muito a ver com isso que a gente está conversando, né? Sim, com certeza. E o Não Vire as Costas de hoje é com informações da Carta Capital. E a manchete diz assim, filhos de famílias pobres têm apenas 2,5% de chance de chegar ao topo da pirâmide, aponta o estudo. A baixa mobilidade é consequência das desigualdades sociais, regionais e de renda, contribuindo para a perpetuação do sistema que privilegia o status quo das crianças nascidas em famílias pobres. A metade continuará na mesma situação quando chegar na vida adulta. E aí eu tenho uma pergunta aqui para vocês, que é, no ponto de vista de vocês como trabalho voluntário, que vocês exercem, como que o trabalho voluntário ele pode auxiliar na diminuição dessa estatística? Se auxilia, né? A diminuir auxilia a questão, também. impactar na desigualdade social. Acredito que por projetos, acho que seria muito interessante algo focado, talvez, em dar um suporte para alavancar esses jovens também. Existem até outros Rotaracts que têm ideias aí exatamente para cuidar disso e tentar mudar essa estatística, né? Eu vou até falar de um que a gente fez na gestão passada, que eu acho que pode entrar um pouco nisso também. A gente fez no Arte no DIC, também foi um projeto incrível de empoderamento feminino. E o que a gente fez, né? Qual era o objetivo? Era pegar tanto meninas, adolescentes, quanto mulheres adultas para um fim de semana de aprendizado. Aprendizado em várias áreas. Então, a gente levou profissionais e deu palestras sobre saúde da mulher, prevenção de doenças da mulher. A gente levou psicóloga para falar de autoestima, de saúde mental, de emocional mesmo, né? Como lidar. A gente levou alguém para fazer uma capacitação, então, de artesanato, para que elas tenham uma outra opção de renda extra, que elas possam fazer sozinhas e com um custo menor. A gente levou palestra de defesa pessoal. Sim, Bastante coisa. De finanças. Essa que eu tava tentando lembrar.
que foi muito, muito interessante, porque a gente estava com receio dessa em específico, porque não dá para fazer uma palestra que fale sobre assuntos que não vão ser relevantes para a realidade que elas vivem, né? E foi incrível, assim, porque a moça que foi explicou super bem e já deu outras ferramentas para controle financeiro e tudo isso. E deu resultados muito, muito legais também. Tinha bastante gente jovem e aprendendo já bem novas que tem um outro caminho, né? Que elas também têm chance e que pode acontecer. Então é isso aí, o Rotaract acredita que é possível fazer a transformação da realidade que a gente vive, né? Eu acho que já vem uma grande contribuição, porque a gente ainda vive num mundo que é extremamente individualista, né? Que as pessoas olham numa perspectiva de... Inclusive, a gente recentemente publicou uma pílula que falava da meritocracia, né? Do programa com o Rodrigo Lack, que olham para a sociedade de uma forma meritocrática, entendendo que se a pessoa quiser, ela muda a realidade dela por si só e isso basta. Mas como o Kaique trouxe, tem várias pessoas, uma massa gigantesca no nosso país que vivem em condições nas quais elas estão preocupadas com o que elas vão comer, não é no dia seguinte, é hoje, né? Então, como que a pessoa ela consegue chegar no mesmo resultado, sendo que a condição de partida é diferente, né? Isso é praticamente impossível. Então, a gente vê que jovens estão em um ambiente que já propicia uma formação enquanto indivíduo, de olhar empático, cidadão, de ter o foco e a compreensão de que um problema deve ser resolvido a partir de um diagnóstico, de uma identificação e de uma organização para se chegar num resultado, acho que de forma macro a gente já vai tendo um impacto nessa realidade também, né? Às vezes é angustiante, porque parece que não é tão concreto assim, que é um trabalho de formiguinha, Sim. né? A gente está formando, inclusive, uma juventude que já executa, mas que no futuro serão líderes também. Já são, Sim. mas serão líderes, ocuparão lugares, né? Então, essa transformação vai se perpetuando, né? Então, vocês acreditam, acho que a gente pode colocar assim, nessa transformação da realidade, que a gente precisa pôr a mão na massa, né? Com certeza, com certeza. Acho que, na verdade, é isso que às vezes falta muito, né? Na verdade, pessoas que façam, né? Acho que bastante gente fala, bastante gente gosta de falar que precisa ter mudança, mas não levanta e faz, né? Então, acho que falta um pouco disso ainda. E que se todo mundo estender uma mão, com certeza a gente consegue ir muito mais longe. Uhum. E esse é um papel também que não se restringe ao Estado, à discussão política que a gente vê no cotidiano, mas a política da vida, né, que envolve também a sociedade. Acho que por isso que um clube de pessoas também se organiza, né? Nessa perspectiva. Muito bom. Eu acho que a gente vai chegando perto do finalzinho do nosso programa já, né, Kaique? Vamos ver se ele vai chorar no final do programa. Tá quase. Mas assim, antes da gente chegar no bate-bola, né, com o Kaique, acho que a gente pode perguntar pra vocês. Acho que talvez a Karina seja um pouco mais fácil de entender o porquê, né? Mas por que você entrou no Rotaract? E por que você continua no Rotaract? Depois o Gabi também. Eu entrei no Rotaract meio que pela sequência. Eu tô dentro do mundo rotariano há bastante tempo, né, por conta dos meus pais. Então eu já vivia muito isso desde pequena. Assim que abriu o Rotary Kids, eu entrei já. Você foi uma das crianças que panfletavam lá, todas empolgadas, então, né? Sim, e realmente faz muita diferença e tem muita criança e acho que pega uma fase interessante já para começar a entender, né? O lema do Kids é servir brincando, então já comecei daí. O Interact eu acabei pulando, que acabou não dando para participar.
E assim que deu a idade, eu já engatei no Rotaract. Mas acho que o que eu tô, né? O porquê que eu tô e porquê que eu continuo é, com certeza, o trabalho voluntário. Que é o principal motivo, até acho que da maioria, né? Dos associados. Hoje tem muito amizade, né? Mas, com certeza, o que mantém é as ações e projetos e poder fazer alguma coisa, né? E você, Gabi? Por coincidência ou não, a gente fez um formulário não faz muito tempo justamente com essa pergunta. É mesmo? Literalmente essa. O que te motiva a estar no Rotaract hoje? Eu comecei no Rotaract em 2019, por obrigação. Meu padrasto é rotariano, na minha família não tinha ninguém, ele era rotariano. Na época ele também era meu chefe no meu emprego. E ele falou, tem um negócio chamado Rotaract e tal, você pode participar? Eu falei, posso, né? Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui, mas posso. E aí eu fui, participei de uma reunião. Eu, na época, não entendi muita coisa, lógico. O porque... pessoal batendo o sininho e de repente levanta. Exato, E aí? bater palma, um monte de sigla, DMQA, Empark, Endirk, Codir, que são siglas N, assim. Eu falei, bom, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, mas eu vou continuar. E aí eu persisti, fui no primeiro projeto, que foi o Dia da Pizza, da Camila, que foi um projeto espetacular, que era um projeto de arrecadação, que a gente fez as pizzas junto com o Praia Grande. E, nossa, o Forte Itaipu, nossa, foi muito legal. Foi muito legal. E aí, eu comecei a ter gosto. Foi a que o mosquito do Rotaract me picou. E eu comecei a entender o que é Rotaract de fato. E eu acho que esse entender que me faz estar hoje aqui. Eu acho que quando você entende o que é estar no Rotaract, isso junta trabalho voluntário, conexões, projetos, tudo isso, esse conjunto de coisas que faz você ter aquele tesão de participar. Aquele, nossa, eu estou aqui, eu tenho orgulho de ser rotaractiano, sabe? Eu acho que é um sentimento único, como eu falei, que talvez pouca gente consegue expressar em palavras. Eu não sou uma dessas pessoas, mas que quando você sente naquele momento de projeto, de você estar vendo ali as pessoas que você mais gosta juntas para ver o melhor assim dos outros, é inesquecível. É inesquecível. Eu lembro perfeitamente cada projeto que eu estive. E eu tenho na minha cabeça flashes desses momentos em que eu vi. Nossa, eu vou ter que contar uma história aqui. Essa é demais. Vocês vão gostar. Desculpa, eu falo muito, né? Não, eu já ia perguntar depois algo que impactou, que vocês lembram, então então já é a resposta. Já. Tem uma na cara do gol. A gente fez uma campanha junto com Entrega por Santos. Eles fizeram a arrecadação de casacos e um kit básico, né, tanto higiênico quanto de alimento. E a gente doou chocolates, porque estava na época ali, se eu não me engano, eram chocolates que tinham sobrado. Nossa campanha de Páscoa tinha muito chocolate e a gente doou para eles. E aí a gente participou da entrega. A gente parou, os carros que iam fazendo as entregas, a gente ia parando mais ou menos em áreas mais vulneráveis. E aí a gente parou embaixo da concessionária, onde tinha vários moradores de rua. Em situação de rua, na realidade. E aí tinha um que era cego, ele viu, viu no sentido de, tipo, sentiu, né, a gente chegar, e ele já começou a ficar muito animado mesmo. E ele escutou a voz de um dos voluntários, que era o Tom. O Tom, eu não conhecia, ele estava com a gente, e quando ele escutou a voz, ele, assim, gente, vocês não têm noção, ele começou a ficar tão feliz, ele abraçou, ele fez toda uma festa, assim, de bem, do coração. E eu lembro que antes dessa campanha começar, falar assim, gente, não chora, porque se você chorar, você deixa a pessoa ali numa situação complicada, que ela vai se sentir culpada por alguma coisa, e você vai sair dali, vai continuar sua vida, ela vai continuar. Bom, eu chorei muito, eu soluçava. E aí falaram, Gabriel, volta pro carro que não vai rolar, não tá difícil. E eu acho que esse foi um dos, assim, mais marcantes, assim, foi esse. Que passei por esse momento de desespero próprio e de vergonha, mas que foi uma das cenas mais bonitas que eu já vi. Foi realmente gratificante. Isso porque ele fala que não é bom com palavras, né? Não Olha é? só. Que isso, né? E a Karina, tem alguma cena que
Eu vou falar de uma bem recente que aconteceu através do projeto do empoderamento feminino, que acho que foi bem marcante. Tinha uma moça lá, a Fabi, que desde o começo ela estava super engajada, de verdade, assim, ela estava em todas as palestras e realmente participando, sabe? Ela tirava dúvida, realmente tirou 100% de proveito, né? Super comunicativa, então a gente conversava muito, né? Ela contou algumas vivências, né, dela. Ela tinha um filho acamado, que dependia muito dela. Então ela estar ali já era uma grande coisa. Então ela realmente estava aproveitando cada segundo. Super alto astral também. E ela comentou com a gente, né? Porque a capacitação que a gente ofereceu foi de artesanato em vasinho de planta, né? E depois a gente perguntou para todas elas se elas gostariam de continuar fazendo um pouco disso, né? Seja para hobby, dar de presente ou realmente para vender, que a gente ia dar um kit para cada uma, para começar, né? E ela comentou que ela, uma época, fazia unha de gel, e ela gostaria muito de voltar a fazer. E nisso a gente guardou, né, essa informação e foi pesquisar tudo, né? Tanto material, valores, curso. A gente ainda tinha uma verba sobrando do projeto, que a gente viu a oportunidade perfeita para usar, que a gente sabia com certeza que ela ia tirar muito proveito. E as coisas acabaram acontecendo também numa sequência, acho que um pouco assustadora até, que a gente comprou tudo, um kit assim completão de unha de gel. A gente pediu indicação, né, de profissionais que já fazem para saber o que precisa, tudo. Compramos tudo. Ela já tinha mandado um curso para a gente, que a gente também deu para ela. E nesse meio tempo a gente foi lá para entregar os outros kits para as outras mulheres, né, dos vasinhos. E a gente ia já aproveitar para entregar esse para ela. Nesse mesmo dia, e nisso que a gente está falando com ela, a gente descobre que o filho dela faleceu. Ele faleceu nesse meio tempo e, obviamente, era uma coisa que estava devastando ela. Ela estava vivendo para o filho dela por todo esse tempo e acho que tudo acabou encaixando muito bem, porque ela, mesmo assim, foi lá buscar as coisas naquele dia. E, sem dúvidas, além de tudo do profissional e do financeiro, né, que ela estava indo de volta atrás para se reintroduzir no mercado de trabalho, eu acho que foi o tempo, tudo encaixou, porque era um momento que ela ia precisar de distração, ela ia precisar tirar a mente um pouco. Acho que essa história me arrepia sempre e a gente teve já retornos dela, assim, super empolgada. A gente deu o curso em um dia, literalmente no dia seguinte ela já tinha feito esse curso. Ela já tinha feito em cliente. Então foi um caso que a gente sabe, a gente acompanha sempre de perto, que tá continuando, né? Legal, nada é por acaso, né? Nada é por acaso. E antes de passar pro bate-bola, uma última pergunta, hein, maninho? Um de vocês dois, que vocês decidem quem, né? Pra olhar pra câmera e deixar um recado pra um jovem que esteja assistindo, né? Pra ir pro Rotarect, né? E o que precisa fazer, como que pode procurar o Rotarect? Já falei muito, né? Bom, eu acho que se você quer fazer parte
da mudança. Se você quer ver a mudança, você tem que fazer parte dela. E o Rotaract pode ser uma dessas opções, um desses caminhos, né, pra gente fazer isso juntos. Você pode entrar em contato com a gente pelo Instagram, @RotaractSantos. A gente tá de braços abertos, de portas super abertas para receber, e a gente vai ficar muito feliz de ter você com a gente. Show, arrasou, isso aí. E agora bora pro bate-bola? Bora pro bate-bola. Bora pro bate-bola. Eu vou fazer então, pra gente não ficar para lá e pra cá, eu vou fazer primeiro pra Karina, depois eu faço pro Gabriel. Karina, Não, fica tranquila, amor, que é tranquilo. 2 segundos pra resposta. Uma paixão sua. Rotaract. Gabriel respondendo Presidente ditador aqui. Acho que ajudar quando eu posso. E o que é sucesso pra você? Sucesso é eu estar feliz em algo que eu estou fazendo, né? Seja no profissional ou no pessoal, mas acho que a felicidade é seu parâmetro, né? E o que é o Rotaract pra você? O Rotaract é uma família. É uma família e é onde eu posso colocar em ação coisas que eu tenho na minha mente e propósitos, com a ajuda de pessoas que estão nesse mesmo propósito, e eu sei que cada um vai fazer a sua parte e dar mão e caminhar junto. E se o mundo agora, imagina que o mundo parou pra te ouvir, que mensagem você gostaria que todos ouvissem? Eu já repeti isso algumas vezes, mas eu vou repetir de novo, porque eu acho que é importante, se você quer ver alguma mudança, você precisa levantar e fazer parte dela, porque as coisas não acontecem sozinhas, e se você não fizer nada, as coisas vão continuar paradas. Arrasou, Karina Borges, senhoras e senhores. Agora pro Gabriel. Gabriel, o que é voluntariado pra você? Voluntariado é você dedicar aquele tempo que você poderia fazer uma coisa pra si, se dedicar ao outro. Tanto é que a gente tem no Rotary o lema... Peraí, temos 2 na realidade. Um que é dar de si antes de pensar em si, e o outro que é mais se beneficia quem melhor serve. Então eu acho que esse é o voluntariado. E juventude? Juventude, eu acho que não é uma questão de idade, é uma questão de mentalidade. Eu acho que você ser jovem não significa que você não possa se divertir, que você tenha você possa ser aquilo que você realmente quer ser. E o que é o Rotaract pra você? O que é o Rotaract? Rotaract é uma família, é minha vida. Eu acho que o Rotaract, ele representa tanto pra mim que eu não sei dizer, gente, de verdade. É quase como uma coisa sem palavras. É um sentimento, quase que um conceito. Assim, pensar sobre Rotaract é pensar sobre eu. Deu pra entender? Deu. Você sabe sobre quem certeza. eu sou. Com certeza. Agora imagina que o mundo, todos os Rotarys, Rotaracts, Interacts, Tocou aquela Kids, vinheta da Globo de gente. parou pra ouvir o Gabriel. Que mensagem você gostaria de deixar? Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, já dizia Tim Maia, olha, que a vida pode ser mais do que a gente imagina. Se a gente um dia acha que o mundo pode ser melhor, ele realmente pode. Se a gente acredita que ele pode ser melhor, ele realmente pode. Mas que, como disse a Cacá, nada adianta se a gente ficar parado. Se a gente faz o trabalho de formiguinha aqui e ali, a gente chega finalmente numa sociedade que todos se tolerem, que todos se ajudem e que não pense no individualismo, como você disse, né? Eu acho que essa é a mensagem para o mundo, que o mundo espera, né? Arrasou, senhoras e senhores, Gabriel Souza. Muito obrigada por vocês terem aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje. A gente ficou muito feliz de receber vocês. Nossa, vocês não têm noção. O Rotaract, ele preza muito, muito por esses momentos em que a gente tem voz. Então, só de estar no Bora Falar, vocês não acreditam quão a gente fica feliz, o quanto o clube agradece. Ju, não só por isso, mas por toda a parceria até agora. Você sabe que o Fios depende muito desses momentos em que a gente traz
a informação para as pessoas, que elas podem doar, que elas podem ajudar. Então, de verdade, obrigado por tudo, viu? Imagina, a gente que agradece, e eu vou deixar aqui um reforço ao convite que eles fizeram, né? Se você é jovem, tá dentro da faixa etária que eles falaram, de 18 até 30 anos de idade, ou conhece algum jovem que de repente se interessaria, ou que nem o Gabriel falou aqui, né? Ah, o padrasto falou assim, ó, vai lá, porque você, né? É bom treinar essas coisas aí que eles treinam lá. Indica o Rotaract, se é daqui de Santos, né? Se não for daqui de Santos, pode mandar uma mensagem lá que eles vão indicar o clube mais próximo de você também, em outro município, né? A ideia é cooperar. Dá uma visitada lá na página do Insta, que tem vários conteúdos incríveis, e eu tenho certeza que é muito válido, né? Se você não é jovem, com certeza você conhece um jovem que vai se interessar e que precisa vivenciar essas experiências. E é o recado que os dois deixaram, né? Se a gente quer um mundo diferente, e eu acredito que todo mundo que está vivendo nesse planeta quer que ele mude, né? É muito difícil não querer. A gente precisa agir através de nós mesmos e também das pessoas que estão ao nosso redor. Então, a gente é corresponsável pela realidade que a gente vive. Então, bora conhecer esse projeto incrível, além do que a gente já conversou aqui. Obrigada, Maninha, também por ter estado comigo hoje, como sempre, né? Obrigado, muito obrigado. Foi um prazer conversar com vocês e aprender e conhecer mais do clube. É isso aí. Obrigada, minha irmã, que está aqui nos bastidores acompanhando a gente. Beni Coquito Filho, sempre na produção impecável do programa. Nossos apoiadores, né? A gente tem o Juicy Hub, que, como eu falei, é o maior hub de inovação da Baixada Santista. Temos também a Vero Design, que é uma loja de móveis incrível, que fica bem ali na Pedro Lessa, pertinho, para quem mora aqui em Santos, né? Para você ir conhecer a qualidade dos materiais de lá. E o Mercado Varandas, que, assim como o Rotaract, também se preocupa com a transformação social e tem um projeto chamado Dari Varandas. Não sei se vocês conhecem, mas é muito legal conhecer. Você faz as compras lá no Mercado Varandas e parte do valor é revertido para que entidades sociais daqui da cidade possam também se beneficiar dos alimentos. Então você compra e ajuda ao mesmo tempo. Vale muito a pena conhecer. É isso, gente. Muito obrigada por ter estado aqui com a gente hoje em mais um programa. Espero que você tenha gostado e se inspirado por essa juventude incrível que teve aqui com a gente hoje. Um beijo e até a próxima. Acabamos de apresentar Bora Falar com Juliana Lafron.